for achando aí, vai dizendo um amém. Só o missionário Ramon, meu Deus. Oh glória, mais um irmão ali achou. Graças a Deus. Salmo 80, verso 10. Quem achou vai dizendo amém. Mais uma vez, deixa eu ver se melhorou. Graças a Deus. Querido, a Bíblia diz assim no Salmo 80, verso 10. Os montes foram cobertos pelas suas sombras, pela sua sombra. E os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubastes as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Os javalis da floresta os devastam, e as criaturas do campo delas se alimentam. Volte-se para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê. Toma conta dessa videira. Amém? Querido, esse salmo, ele descreve historicamente um momento em que Israel desobedece a Deus, e como fruto de toda desobediência há uma consequência. Porque a desobediência nada mais é do que a quebra de um princípio, a quebra de uma ordem de Deus, a quebra de um mandamento. E todo pecado tem perdão, mas toda desobediência ao pecado tem consequência. Sei que você sabe disso, mas eu quero te lembrar disso. Toda obediência gera bênção, gera milagre, gera poder de Deus, mas toda desobediência gera consequência, gera reação do mundo espiritual, porque a desobediência é quebra de uma ordem. É quebra de um princípio, é quebra de uma base. Então ela gera desobediência. E muitas vezes nós vivemos consequências ruins nas nossas vidas, porque nós quebramos protocolos espirituais, porque nós quebramos ordens espirituais, quebramos leis espirituais. E toda vez que uma lei é transgredida, ela tem consequência, você conhecendo ou não essa lei. Quando uma pessoa sofre uma consequência de uma punição da lei, trazendo aqui para o nosso natural, para a nossa vida natural, não importa se ela conhecia ou não, não importa se ela sabia ou não, o fato dela ter transgredido a lei, ela será punida, ela terá consequências na sua vida, não importa se ela conhece. Se você para o seu carro num lugar que não pode parar, num estacionamento, uma área que não pode estacionar, e vem alguém, um agente de trânsito, e multa você, aí você diz assim: nossa, me desculpa, eu só parei aqui porque eu achei que podia. Aí o guarda bate no teu ombro e fala: ah, não, então tudo bem, então pode ficar tranquilo, você não vai ser multado não. Já que você não sabia, é assim que acontece, gente? Não. O guarda vai dizer assim: olha, eu estou te multando, porque essa área aqui não pode estacionar, e você estacionou, descumpriu a lei, e vai ser punido. Sabendo você ou não. Aí você diz assim: não, mas é porque eu não vi a placa. O guarda vai dizer: sinto muito. A multa não é para quem não viu, ou para quem viu. A multa é para quem parou. Porque parar aqui é o descumprimento de uma ordem. Essa área aqui é proibido estacionar. Você descumpre uma lei civil, uma lei qualquer, você será punido. E no mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Por isso que a Bíblia nos orienta a conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia. Por isso que nós precisamos conhecer as leis de Deus.
os estatutos, as ordenanças de Deus através da sua palavra, porque as consequências espirituais virão sobre as nossas vidas, tendo nós conhecimento dessas leis ou não. A Bíblia diz assim: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que nós erramos? Porque não conhecemos as Escrituras, porque não conhecemos a palavra de Deus. E quanto menos eu conheço da palavra de Deus, mais sujeito a erros eu estou. E mais uma vez, não importa se é conhecido ou não, o tropeço, o erro, o descumprimento da palavra vai trazer para mim consequências espirituais. Agora, imagina eu e você, que conhecemos a palavra de Deus agora. Poucos de nós teve a oportunidade de ter as nossas famílias na presença de Deus. Poucos de nós. Quantos aqui os pais já eram cristãos evangélicos? Deixa eu ver. Quantos aqui os pais já eram? Deixa eu ver. Levanta mais alto a sua mão. Meu irmão, você não imagina. Você, olha o percentual da igreja. Levanta mais alto a sua mão. Olha aí. Irmão, olha aí, irmão. Olha aí. Baixa a mão agora. Quantos aqui os seus avós já eram convertidos? Deixa eu ver. Meu Deus, mais raro ainda. Olha isso. Que é isso, meu irmão? Você não imagina? Você é a exceção da exceção da exceção da exceção. Então, nossos familiares, eu, por exemplo, meu pai se converteu, eu já era grandinho já. Mas antes da meus avós, meus bisavós, que eu saiba, não houve ninguém na presença de Deus. Objetivamente, não. Conhecia Deus, conhecia um pouquinho da Bíblia, segui alguns princípios cristãos, mas convertido de verdade, de todo o coração, de coração, alma, força e espírito, como diz a palavra de Deus, não sei. Então imagina que as nossas famílias, obrigado querido, descumpriu milhares, dezenas, centenas de princípios, de leis de Deus, e sofreram consequências pelo desconhecimento da palavra de Deus. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo perece porque lhes falta conhecimento. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que nós perecemos? Porque não conhecemos a vontade de Deus, não conhecemos os princípios de Deus, descumprimos as leis de Deus, descumprimos a palavra de Deus, e isso gera consequências nas nossas vidas. Agora imagina nossos familiares, que desconheciam a palavra de Deus, que não tiveram acesso à palavra de Deus, descumpriram leis de Deus, e sofreram as consequências do descumprimento das leis espirituais. Descumpriram, talvez não por maldade, mas por desconhecimento mesmo, porque não sabiam, e isso a Bíblia diz que o fato de nós não sabermos, isso não faz com que nós sejamos poupados, nós sejamos poupados, não, quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, quando nós nos convertemos, mas enquanto não há conversão, há quebra de princípios, há quebra das leis de Deus, e isso traz consequências espirituais. Então, seus pais que não eram convertidos, não conheciam a palavra de Deus, erraram, falharam, quebraram princípios e receberam consequências por causa disso. Os seus avós, os seus bisavós, os seus tataravós, tetravós, pentavós, hexavós, que estão antes de nós, que erraram, pecaram, falharam, quebraram princípios, quebraram regras espirituais, sofreram consequências espirituais. Aí é onde está o maior problema agora, porque as heranças espirituais vão passando de geração em geração. Então nós temos resultados nas nossas vidas que são resultados das escolhas, das decisões
e das quebras de princípios, quebras das leis de Deus, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Êxodo capítulo 20, porque Deus é um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, primeira, segunda, terceira, quarta geração, mas visita com misericórdia até 1000 gerações. Ali em Êxodo 20 é muito claro que as consequências espirituais vão passando de geração em geração. E aí, querido, quando nós conhecemos a Jesus, quando nós acessamos o milagre, a bênção da salvação através do sangue de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos esses pecados e decidimos a viver uma vida diferente, aliançado com a palavra de Deus, aliançado com os princípios de Deus. Então nós encerramos um ciclo de maldição que estava se arrastando nas nossas famílias, que estava passando de geração em geração, e que talvez foram adquiridos pela ignorância dos nossos pais, pela ignorância dos nossos antepassados, pelo desconhecimento deles, que quebraram princípios, que quebraram alianças, e por causa dessas quebras de aliança, atraíram maldições que passaram de geração em geração, e trouxeram doenças, trouxeram falências, trouxeram pecados sexuais, trouxeram problemas emocionais, depressões, síndromes, problemas neurológicos, problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas de todos os gêneros, problemas de falência, problemas de homicídios, de abortos, problemas dos mais variados problemas de dependência química, dependência alcoólica, que foram passando de geração em geração, de geração em geração. Queridos, quantas libertações que eu já fiz, que o espírito maligno que estava na vida daquela pessoa não entrou nela, entrou lá nos avós. Uma vez eu fiz a quebra de maldição de uma moça, que os demônios que estavam na vida dela, estavam na família há 120 anos. 120 anos. Os espíritos que atuavam nela estavam agindo de geração em geração há 120 anos. Por que há comportamentos que são inexplicáveis? Por que há doenças que vão passando de geração em geração que são inexplicáveis? Por que há uma coincidência, entre aspas, porque não tem nada de coincidência, mortes precoces? O avô morreu com 30 e poucos anos, o tio morreu com 30 e poucos anos, o filho do tio morreu com 30 e poucos anos, mortes catastróficas, acidentes, assassinatos, acidentes com armas de fogo, acidentes domésticos, mortes, como a gente fala no popular, né? Mortes bobas, mortes inexplicáveis, inexplicadas, mortes que não, bobeiras. O avô morreu, o tio morreu, o filho morreu, foram passando, morte precoce, morte jovem, confusões familiares, divórcios históricos de divórcio. O avô divorciou, a mãe divorciou, o pai divorciou, ele divorciou, o tio divorciou, o cunhado divorciou. Tem famílias que todo mundo já passou pelo menos por um divórcio. Queridos, isso não é um problema só comportamental, não. Isso tem uma raiz aí profunda, espiritual, que foram herdadas, que foram passadas de geração em geração. Esse texto aqui é muito forte, porque aqui mostra um momento de desobediência de Israel, do povo de Deus. E a Bíblia fala: os montes foram cobertos pela sua sombra, os mais altos cedros pelos seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Aqui até o verso 11, o verso 10 e o verso 11, está falando do período de glória de Israel, do período de bênção de Israel.
E aqui serve para a sua família, para a minha família. Traz isso para a sua casa, que aqui só muda a matriz, mas o comportamento, a história espiritual é a mesma. Aqui está falando de Israel, mas poderia estar falando da sua família, poderia estar falando da sua casa. Quem está comigo aqui diz amém. Quem está pegando aqui o que eu estou falando diz amém. Olha só, está falando do período de bênção da sua família. Os montes foram cobertos de sombra, os mais altos cedros. O que é cedro? É uma grande árvore, uma árvore gigante, uma árvore pomposa, uma árvore que simboliza poder, força, resistência. Aonde dava cedro? Principalmente no Líbano. O cedro é uma árvore muito comum no Líbano. Naquela região, o Líbano é o lugar de maior cultivo de cedro. Os cedros são altos, são árvores grandes que dão em terrenos férteis. Toda vez que fala de cedro, fala de força, fala de vigor, fala de saúde, fala de prosperidade. Fala, os seus cedros são altos, dão sombras, os seus ramos estendem até o mar, os seus brotos até o rio, são frutíferas, são prósperas, têm raízes, têm vigor, têm saúde, têm força. Mas em algum momento algo aconteceu. Talvez você tenha aí na sua memória momentos bons da sua família, que você talvez nem viveu, mas você ouviu a história. Quem já ouviu a história de um tio mais velho, de um avô, de uma avó, de um momento bom? Ó, sabe, nossos avós eram donos disso aqui tudo, ó. Quem já ouviu alguma coisa parecida com isso? O que aconteceu, hein? Ah, o seu bisavô era o maior fazendeiro dessa região aqui, ó. Quem já ouviu alguma coisa dessa história assim parecida? O que aconteceu, hein? Por que não é mais? Por que aquilo não é da família mais? Por que não era? Por que não é? Ah, seu bisavô viveu 110 anos, mas depois do bisavô, todo mundo morre cedo. Todo mundo morre jovem. O que aconteceu, hein? Ah, o seu avô era pura saúde. Era um homem vigoroso, pura saúde. Mas olha para os filhos, para os netos, doenças, problemas de todos os gêneros. O que aconteceu, hein? O que aconteceu aí nessa família? O que aconteceu? Bagunçou tudo. O que aconteceu? Por que esse ciclo de bênção se encerrou? Porque eu não estou falando de um caso pontual, eu estou falando de um ciclo que interrompeu, de uma situação que se encerrou. Quem está comigo aqui diz amém. Amém, gente? Mais uma vez, deixa eu ver. Quem tem histórias de momentos gloriosos da sua família? Deixa eu ver. Hein? É isso aí. E aí passou, né? Olha o verso 12. Por que derrubastes as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem das suas uvas? Opa! Aqui, meu irmão, está identificado o problema. Qual que é o problema, bispo? As cercas. As cercas são os problemas. O problema. Alguma coisa aconteceu, as cercas foram rompidas. E aí, todo mundo começou a comer das suas uvas. O que é isso, bispo? O que simboliza isso? As cercas são proteções. As cercas são as fronteiras. As cercas é a proteção de Deus, é a bênção de Deus. Quando você é abençoado, quando você tem a Deus, quando você teme a Deus, quando sua família teme a Deus, quando você caminha nos caminhos do Senhor, existe uma cerca ao seu redor. Você pode não ver, mas existe. Essa cerca é o que impede a ação do maligno na sua vida, na sua casa. Quando uma casa anda com Deus, serve a Deus, há uma cerca ao seu redor. Se essa cerca for derrubada, todo mundo passa a comer das uvas. O que é isso?
Diga comigo, invasão. Diga roubo. Diga prejuízos. Então, algo espiritual acontece. O que algo espiritual acontece, pessoal? Alguém começa a acessar o que é seu. Alguém começa a comer das uvas que são suas. Alguém começa a entrar no seu território. Alguém começa a se apropriar das suas terras. Alguém começa a entrar do lado de dentro da cerca e usurpar, usufruir daquilo que é seu, aquilo que é da sua casa, porque as cercas foram rompidas. Aí vem um processo judicial inesperado, uma multa enorme. Tem que vender um terreno, tem que vender uma terra, está vendo um problema de saúde incurável, tem que vender uma terra, tem que vender um apartamento para pagar. Aí tem um filho nas drogas, ele entra num problema, aí o advogado é caro, aí tem que vender a casa para pagar o advogado, tem que vender o carro para... O que aconteceu? As cercas caíram. Quem está entendendo o que eu estou falando? As cercas caíram e alguém de fora começou a comer as uvas que estavam do lado de dentro e começou a desmanchar aquilo que tinha sido construído com sacrifício, com dor, com suor, com lágrimas. Alguma coisa aconteceu, querido. Essa é um exemplo. Estou te dando algum exemplo aqui para você ver como é que nós podemos ser roubados. Somos roubados espiritualmente. Por quê? Porque nossas cercas caíram. Você nem viu que a cerca caiu. Seus familiares nem viram que a cerca caiu. Seus avós, seus pais nem viram que a cerca caiu. Olha só o verso 13. Aqui está a prova que a coisa é muito mais espiritual do que nós imaginamos. Verso 13 fala assim, ó: javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo delas se alimentam. Sabe o que é javali, irmão? Javali é demônio. Javali, naturalmente, é um porco. Inclusive é uma caça legal. Quem quiser caçar javali no Brasil, pode. Pode matar javali. Pode comer javali. É carne de porco. E pode caçar. Por quê? Porque é uma praga. Aquele bicho reproduz absurdamente. Quando ele não tem um predador natural na região onde ele atua, ele cresce absurdamente, arrebenta as cercas, entra nas fazendas, pisa nas plantações, quebra tudo. Um grupo de javali, meu irmão, devasta qualquer campo. Eles saem pisando, comendo, arrebentando com tudo. Então, eles são por isso que existe autorização para a caça de javali, porque é uma raça, um bicho que prospera demais, absurdamente. Cada fêmea de javali tem 11, 12, 13 filhotes, numa barrigada. 3 meses ela tem a gestação, 4 meses no máximo. 3 meses, pouco tempo, ela tem a gestação, põe 13 filhotes para fora. Em um ano ela tem 2 barrigadas, 26 filhotes em um ano. O que você acha? Que negócio absurdo, né? E ele é um bicho selvagem, absurdamente selvagem. Então o que ele faz? A primeira coisa que o javali faz, ele derruba cercas. Você tem que ter uma cerca muito resistente para aguentar um javali. O javali vem dando cabeçada, trombando naquela cerca, derrubando a cerca. Ele entra naquele campo, entra naquela plantação, pisa, destrói tudo. Essa é a figura do diabo. Eu não estou falando que javali é diabo. Porque senão, se um dia você vê um javali, você já vai dizer, está amarrado. Não, se fosse você, eu caçava ele, tira um lombo dali, nossa Deus, os vegetarianos agora vão me matar, né? Tira um pernil ali, ó, leva para a ceia de Natal, sua família vai ficar feliz, né? Muito bom, né? Para quem gosta é bom, como diz o ditado, né? Para quem gosta é bom, né? Mas na Bíblia, porcos eram animais impuros. Na cultura judaica, porcos eram animais impuros. Tinha uma questão sanitária, mas tinha uma questão espiritual. Quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, o que estava passando por ali? Uma manada de porcos. E os demônios foram para os porcos. Foram para os porcos. O que é javali? É uma figura de demônios. Figura maligna, figura de demônios. Figura de demônios.
figura de demônios que quebraram as cercas, criaturas que devastaram os campos, e delas, e do campo, se alimenta. Então, aonde entrou o problema na sua casa? Aonde começou o problema na sua família? Numa cerca que foi derrubada lá atrás. Você está entendendo? Começa aqui. Se você entendeu, já começou a Deus fazer alguma coisa aí no seu entendimento. Eu entendi. Opa, maravilha. Então você entendeu que uma cerca foi derrubada há alguns anos atrás. Ou por você ou pelos seus antepassados. A cerca foi derrubada. E agora, bispo? E agora? Cerca derrubada, o que faz? Você vai se arrepender. Você vai confessar. Você vai pedir perdão pelos pecados cometidos pela sua família, representando a sua casa, clamando pelo sangue de Jesus, pela sua família, pela sua vida, pela sua casa, e declarando que Deus está levantando novas cercas, e que esse javali não vai prevalecer em nome de Jesus. Você vai botar para fora esse javali da sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você vai botar para fora esse javali da sua vida. Fala, você vai demitir o javali que está no seu campo, irmão. Você vai caçar, fala com ele, você vai caçar o javali que está no seu campo. Agora, adianta botar os javalis para fora se não refizer a cerca, irmão? O que vai acontecer? Ele vai voltar. E como é que ele vai voltar? Ele vai voltar sozinho? Como é que a Bíblia diz que ele vai voltar? Com 7 piores do que ele. Então, querido, um culto como esse é maravilhoso. Você pode ser liberto aqui hoje. E eu creio nisso. Algo grande de Deus pode acontecer na sua vida agora. Mas se você não reconstruir as cercas, mudar comportamento, mudar culturas familiares, mudar comportamentos pecaminosos familiares que estão sendo arrastados, que são esses comportamentos pecaminosos que estão fragilizando as cercas. Cada pecado que a sua família comete, meu irmão, é um moirão a menos na sua cerca. É uma base a menos na sua cerca. Porque, escute o que eu vou te falar, os javalis virão. Eles virão. A questão não é se o javali vai vir ou não. A questão é se a sua cerca está firme ou não. Essa é a questão. Porque os javalis virão. Eles estão sendo javalis, vai. Javali faz isso. Então, trocando aqui na linguagem bíblica, os demônios virão. Está amarrado. Não adianta. Você está amarrando, mas está com a cerca baixa, meu filho. Eles vão entrar. Se amarra com a boca, mas desamarra com a vida, vai ter problema. Amarra com a boca, mas desamarra com o pecado. Amarra com a boca, mas desamarra com o comportamento pecaminoso. Amarra com a boca, mas continua praticando as práticas dos seus familiares, né? Amarra dizendo, está amarrado, você está falando. Aí o diabo amarra, aí de repente você sai da igreja e desamarra, fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, repetindo os comportamentos dos seus familiares. Quem está entendendo aí, diz amém. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, você está entendendo agora o que aconteceu, meu irmão? Fala para o teu irmão, fala, você está entendendo porque momentos de glória da sua família passou? Fala, meu irmão, alguém entrou nessa cerca aí, hein? E o javali é à noite que ele trabalha. Por que será, né? Na escuridão. Geralmente é à noite. O javali é à noite. Tanto que quem vai caçar javali à noite. É à noite. Aquele bicho dorme de dia, mas de noite ele trabalha. Assim são os demônios. Na escuridão, quando ninguém vê,
quando o dono da casa está desapercebido, quando o proprietário da terra dá um cochilão, o javali vem, e ele não vem sozinho, ele vem em manada, ele vem, destrói, acaba com tudo, e depois só sobra o choro do dono, que não vigiou a cerca, que não vigiou a ação maligna. Eu gosto muito de uma frase que Jesus usava muito, que Jesus falava muito assim: vigiai e orai. Vigiai e orai. E é interessante que Jesus manda vigiar antes de orar. Porque se você for uma pessoa de oração, mas não for uma pessoa de vigilância, você pode achar que está avançando, mas quando você menos esperar, tem um javali do lado de dentro da sua cerca. Do lado de dentro da sua cerca. Ele entrou e você não viu. Tem pessoas que não sabem ainda aonde o javali entrou. Então, se você não sabe aonde o javali entrou, faz bem para você verificar toda a sua cerca. É melhor errar pelo excesso do que pela falta. Tem pessoas que nem viu o javali ainda. A única coisa que ele vê são as marcas dele. O javali passou por aqui, ó. O javali passou aqui na área sentimental dessa família. O javali passou aqui nas finanças dessa casa. O javali passou no casamento dessa família aqui, ó. O javali passou nos filhos, nas crianças. O javali passou na saúde aqui, ó. O javali passou aqui, ó. O javali atuou aqui, mas ele nem vê o javali. Ele não consegue ver onde está o javali, mas o javali está destruindo. Todo dia ele descobre uma área da vida que está derrubada, que está destruída, que está acabada, e ele mesmo não sabe aonde está o javali. Pois é, devia ter vigiado a cerca. Vigiar a cerca é mais fácil do que achar o javali, viu, irmão? Então agora que você está nessa situação, levanta essa cerca, reativa essa cerca. O que isso quer dizer? Conserta a sua vida, conserta a tua casa, traz arrependimento e conserto para a sua família, e manda esse javali embora. Expulsa esse javali. Expulsa esse javali. Manda embora esse javali. Encontre-o e o expulse desse lugar, dessa área da sua vida. E faça uma aliança com Deus, que você não vai brincar mais com o mundo espiritual na vida da sua família e da sua casa. Quem está entendendo aí diz um amém? Eu vou ler um último versículo com você para a gente orar. Versículo 14 diz assim: volte para nós, ó Deus, volte-se para nós, volte para nós. Se o salmista está orando para Deus voltar, o que tinha acontecido? Hein, irmão? Quem está aí comigo diz amém. Se o salmista está orando para Deus voltar, o que tinha acontecido, meu irmão? Deus tinha ido. Se ele está dizendo volte, Senhor, mas se é volte, Senhor, o que tinha acontecido antes? O Senhor tinha ido. E tinha mesmo. Se os javalis entraram pela cerca, querido, sabe do que o nosso Deus é chamado no Antigo Testamento? Quem está comigo aí diz amém. O nosso Deus é chamado no Antigo Testamento de guarda de Israel. Ele é chamado de guarda de Israel. Tem um outro texto que a Bíblia diz que o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. O que aconteceu que os javalis entraram pela cerca, não é porque você só vacilou, é porque o guarda de Israel não estava mais com você. Porque quem vigia é o guarda de Israel. Você até guarda, você se guarda, você guarda a tua casa, você ora, mas quem guarda definitivamente a sua casa é o guarda de Israel. E por que Deus tinha ido? Por que essa expressão Deus se foi, ou Deus virou as costas?
Deus só faz isso numa hipótese, na hipótese do pecado. Porque um Deus que nós servimos é um Deus santo, e onde há pecado, Deus não habita. Se tem pecado, não tem habitação de Deus. Deus não habita onde tem pecado. Ou tem pecado ou tem Deus, irmão. Se tem pecado, não tem Deus. Se tem Deus, não tem pecado. É assim, simples assim. Básico e simples e direto. Tem pecado, Deus não está. Deus não está, não tem guarda. Se não tem guarda, tem javali na cerca. Tem javali invadindo a cerca. O que tem que fazer? Arrependimento, construir cerca, mandar embora o javali e atrair de volta a presença de Deus. Porque se o guarda de Israel estiver, nenhum javali vai se aproximar da sua cerca. Por isso que o salmista ora: volte-se para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta dessa videira. Sabe o que é a videira? É sua casa. Sabe o que é a videira? São seus filhos. Sabe o que é a videira? São seus pais. Sabe o que é a videira? São seus irmãos. Sabe o que é a videira? São seus bens, são suas posses, é sua casa, é seu dinheiro, é tudo que te pertence. Essa é a sua videira. E eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, que o guarda de Israel vai tomar conta da sua videira em nome de Jesus. Olha, pode aplaudir aí, o Senhor, ao nosso Deus. Olha a oração do salmista: toma conta dessa videira. Eu, se fosse você, chegava na tua casa hoje, depois desse culto abençoado, depois dessa chuva abençoada, você vai estender a sua mão lá na tua casa e vai dizer: toma conta dessa videira, Senhor. Você vai pegar uma foto de família aí depois, vai olhar para essa foto de família e vai falar: Senhor, toma conta dessa videira, Senhor. Hoje em dia não é foto de papel, é tudo digital, né, gente? Quem tem foto da família no celular aí? Deixa eu ver. Olha, quase todo mundo. Vamos fazer um ato profético daqui a pouquinho. Você vai ver seus filhos dormindo lá na sua casa e vai dizer: Senhor, toma conta dessa videira, Senhor. Toma conta dessa videira. Você vai passar na frente de alguém que você ama nesses dias, você vai estender as mãos e vai dizer: toma conta dessa videira, Senhor. E eu quero declarar em nome de Jesus que o guarda de Israel vai guardar a sua videira, e os javalis não vão entrar em nome de Jesus. Você vai ficar de pé e vai dar o melhor aplauso que você já deu ao Senhor.